Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 18 de janeiro de 2016. Eu me chamo Ana Paula, para quem ainda não me conhece. Hoje eu quero ler com vocês um Salmo 27, eu quero ler junto. Hoje é segunda-feira. Hoje a gente está começando mais uma semana até onde Deus nos permite ou nos permitir, né? A gente não sabe, o próximo segundo está sempre nas mãos da graça do Senhor. E esse salmo ele fala, anelo pela presença de Deus. Por que eu quero ler esse salmo hoje de manhã com os irmãos? Anelo, desejo profundo pela presença de Deus. Porque 2016 está aí, meus irmãos. 2016 está aí. E quanto mais os dias passam, mais próximo está a volta de Jesus. Mais perto nós estamos do nosso Redentor. E com isso o inimigo, ele habita nas regiões celestiais, né? A Bíblia fala que os inimigos, né, principados e potestades dos ares, eles habitam nas regiões celestiais. E eles veem o mundo espiritual porque eles são espirituais, eles são espíritos. Então, nós somos humanos, nós somos físicos e habitamos na dimensão física. Nós conhecemos a profundidade, nós conhecemos o volume, nós conhecemos a altura, nós conhecemos o tocar das coisas físicas palpáveis, nós conseguimos sentir o cheiro, nós vemos quando algo morre, o corpo perece. Mas a gente não vê além disso, nós temos, o mundo chama de sexto sentido, né? O ser humano, o mundo diz que nós temos o tal do sexto sentido. Eu diria que esse sexto sentido são algumas das poucas e raras vezes que Deus permite que nós sintamos ou vejamos o mundo espiritual. Deus tem propósito e permissão em todas as coisas, amém? Ou então é quando uma pessoa, não sei porquê, ela tem também essa sensibilidade de ver o mundo espiritual. Esses que trabalham na magia negra, que trabalham com satanismo, eles passam anos e anos e anos se preparando, se consagrando para que o mundo espiritual seja aberto para eles. Mas fora essas raríssimas exceções, nós humanos, nós vemos o mundo físico. Então a gente não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. A gente não tem ideia do que está acontecendo, que batalha está acontecendo sobre as nossas cabeças e ao nosso redor. Quando os demônios, né, quando os inimigos, eles estão sempre ao nosso derredor rugindo como um leão. A Bíblia fala em um dos salmos, quando Davi fala, né? Te livrarei da peste perniciosa e da seta que voa ao meio-dia. Seta que voa ao meio-dia, flecha. Isso nos lembra um ambiente de guerra. É como se você estivesse caminhando no meio de um campo de batalha, tendo uma batalha cerrada, né? Mas é essa a realidade. Então, os inimigos, né? Porque não é só o inimigo, são os inimigos. Porque Satanás, quando ele caiu, ele arrastou consigo 1/3 dos anjos. E espíritos malignos estão servindo a ele. Então, o que acontece? Eles habitam nas regiões celestiais. Quando Jó foi tentado, né? A Bíblia conta a história de Jó, diz que Deus estava sentado no seu trono e vinham os anjos a ter com Deus, e de repente veio Satanás a ter com Deus, e Deus pergunta, por onde você andava? E Satanás fala, eu estava passeando pelo mundo, né? E aí fala de Jó e tal, e conta a história de Jó. Então, meus amados, a gente vê claramente que eles caminham pela terra, eles caminham pelo mundo, mas eles habitam nas regiões celestiais. E a Bíblia fala que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra a sangue, mas contra os principados e potestades desse mundo tenebroso. Nos vídeos passados a gente falou um pouquinho sobre esses principados e essas potestades e os governadores deste mundo. Amém? Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que se os demônios habitam nas regiões celestiais, eles veem os anjos de Deus. Eles estão vendo de primeira fila como que o exército de Deus se move no passar dos anos. Quando Daniel teve um sonho, Daniel ele fez uma oração, ele começou a orar a Deus, pedindo a Deus entendimento, não sei se foi de um sonho, de uma visão.
A Bíblia conta que o anjo, né, um anjo veio e trouxe para ele a resposta, só que ele ficou por 21 dias sendo resistido pelo principado daquela terra. Então a gente vê que existe uma luta. Hoje nós estamos mais próximos do arrebatamento do que estávamos no dia de ontem. Lembrando uma coisa muito profunda aqui. A Bíblia fala que o arrebatamento ele vai ser num abrir e piscar de olhos. Para nós, um abrir e piscar de olhos é um tempo muito instantâneo. Parece que a gente nem percebe. Você vê que nós piscamos os olhos o tempo todo e a gente não perde por isso nada daquilo que está acontecendo aos nossos olhos. Por exemplo, se você está lendo um livro, você vai piscando o olho, você não percebe que você piscou, porque a imagem literalmente ela não desaparece da sua frente, né? Você não sente o efeito da imagem que desaparece pelo piscar de olhos. Então, meus irmãos, nós estamos esperando há quantos anos a volta de Jesus? Eu, Ana Paula, posso dizer que eu estou esperando há 37 anos, desde o dia que eu nasci. Né? Desde o dia que eu fui concebida, Deus ele começou a fazer uma obra na minha vida. Os primeiros passos foram passos de livramento da morte. E com o passar dos anos, Deus foi trabalhando e trabalhando e trabalhando. Então tem 37 anos que eu espero a volta do meu Jesus. Talvez você que está aí me escutando, você já tem seus 60 anos, 65. Então você pode dizer que você já tem 60, 65 anos que você está esperando a volta de Jesus. E os nossos irmãozinhos que estão na casa dos 90, 94, 97 anos de idade, já estão a 90, 94, 97 anos de idade. Mas agora, né, como a notícia está tão iminente, nós temos os nossos irmãozinhos na fé de 8 anos de idade. Crianças que estão sendo batizadas no Espírito Santo, crianças que têm tido sonhos da volta de Cristo, crianças que estão tendo uma consciência tão plena, tão aberta, tão consciente da volta de Jesus e têm chorado aos pés do Senhor. Então, que estão esperando a volta de Jesus há 6, 7, 8 anos. Tem essa bebezinha lá nos Estados Unidos de 2 anos de idade, não é isso? Que ela viu os céus abertos. E ela, na sua inocência, ela entendeu que o rei está voltando. Glória a Deus. Mas a gente sempre tem a sensação de que está demorando. Tem irmãos que estão aqui comigo já há 2, 3 anos, esperando a volta de Jesus. Tem pessoas que estão recebendo essa mensagem já há bons anos. Eu já tenho 6 anos que eu tive contato com a mensagem da volta de Jesus. E até agora Jesus ainda não voltou. Mas eu estou esperando como se fosse no próximo piscar de olhos. O meu tempo, a cotação do meu tempo para a volta de Jesus são nos meus piscares de olhos. Porque eu tenho certeza que é nenhum deles que eu vou abrir o olho na hora que eu nem perceber, eu já vou estar na glória, pela misericórdia de Deus, único exclusivamente falando. Então, meus irmãos, olha que coisa profunda. Parece que está demorando para muita gente. E muitos estão ficando ansiosos, ou muitos estão tendo sonhos e visões de modo muito pesado, né? Estão vendo coisas. Eu tive depoimentos de irmãos maravilhosos contando as visões, os sonhos que eles têm tido com a volta de Jesus. E Joel capítulo 2 nos confirma esse fenômeno que aconteceria nos últimos dias, dos sonhos e das visões. Amém? Eu tive uma visão há uns 3 dias atrás, foi muito rápido, com o céu, tá? Eu tive essa visão. E assim, a gente vê o cuidado de Deus, o zelo de Deus em estar trazendo para nós esse aviso. Então a gente não vê o mundo espiritual 100%, tem aqueles que estão tendo sonhos e visões, mas a gente está tendo uma percepção do quanto está próximo o nosso Salvador e de como que as regiões celestiais elas estão se preparando. Eu acredito, porque são muitos sonhos e visões que estão dizendo que já tem um exército de Deus preparado, todo mundo, todos os anjos de Deus já estão prontos em suas posições, que o próprio Jesus Cristo ele já está pronto na sua posição, esperando somente que o Pai fale, vá. Né, dê a ordem ao soar da trombeta, né? Então, meus amados, se
o céu, né? A região celestial, a zona de batalha espiritual de séculos e séculos e milênios, desde o dia que começou a rebelião do inimigo. Nesse momento, os anjos do Senhor estão preparados, esperando só a ordem da voz do arcanjo. Vocês podem ter certeza que os demônios, que os espíritos imundos que habitam nas regiões celestiais, as potestades e os principados, eles estão vendo. É por isso que a gente está vendo mais ou menos o desenrolar da agenda dos senhores do mundo. Vocês veem claramente como que os filmes estão intensificando a mensagem do satanismo no mundo. Vocês veem como que eles estão intensificando as suas profecias. Vocês veem como que eles estão intensificando as posições deles na terra. Vocês veem, por exemplo, como que o mundo muçulmano está se alastrando literalmente no mundo inteiro e está fazendo em silêncio, e os ímpios, aqueles que não têm Jesus verdadeiramente, não estão percebendo o cavalo de Troia que está dentro das suas cidades. Quem aqui conhece a história do cavalo de Troia? A história, eu não lembro exatamente, mas tinha, acho que é o tal do Aquiles, né, que foi ferido no pé e morre. Mas a história conta que é uma luta de 2 reinos. Teve até o filme, a luta de 2 reinos, por causa do amor de uma mulher, e teve guerra, e a guerra vai, e a guerra vem, e a guerra vai, e a guerra vem, e a cidade era forte, a fortaleza, né, e ela tinha muros altos, e aparentemente eles estavam vencendo, até que veio a ideia de levar o presente, um presente como uma missão de paz, e aí eles constroem um cavalo gigante, e eles colocam esse cavalo na porta da entrada daquele reino. Aquele reino já estava se gabando da vitória. E no filme mostra o rei, quando ele vê aquele cavalo, o orgulho, o ego dele enche e ele, tá vendo? Os nossos inimigos estão entendendo que eles perderam e estão até nos mandando um presente. E tinha alguns que diziam, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? E o rei, muito orgulhoso, muito vaidoso, vamos entrar com esse presente. Isso aí é um símbolo de que eles entenderam que eles perderam. E teve até quem disse, não, mas é estranho. Não é estranho não. Faz entrar. E aí colocaram um cavalo de Troia dentro da praça central da cidade, fecharam os portões. E ali eles fizeram festa para comemorar ainda mais o seu orgulho. Aí conta o filme, na hora que todo mundo estava já dormindo, alta noite, os soldados de Troia saíram de dentro do cavalo, era muito grande, tinha um exército escondido ali dentro. E no calar da noite, como todo mundo dormia, quando todos estavam adormecidos, cansados e até embriagados, porque eles fizeram uma festa muito grande, aqueles soldados atacaram a cidade, destruíram a cidade, tomaram o reino. Isso está acontecendo hoje no mundo, os ímpios com seu orgulho, né? Os tolos do sistema mundial, porque são tolos. Esses líderes governamentais que estão distorcendo tudo, estão complicando tudo, estão fazendo toda a loucura que eles estão fazendo, são tolos, meus irmãos, porque eles acham que eles vão ter vitória, eles acham que eles vão conseguir ser aquilo que o Deus deles está preparando para eles e por aí vai. Mas não é isso não, meus irmãos, porque o que vai acontecer é que quando eles menos esperarem, é quando disserem paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. É isso que está acontecendo, meus irmãos. Satanás, ele não brinca. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Essas pessoas que estão aí, que fizeram pactos fortes com ele, que estão em posições de poder e liderança, sucesso e riqueza, essas pessoas, elas vão ter o banquinho do trono delas chutado muito em breve. A Bíblia conta no livro de Ezequiel o juízo contra o Egito e fala um momento em que todo o Egito, inclusive com seu faraó, com todo o seu reinado, iria descer às mais profundas trevas, ia para o abismo e eles iam jazer eternamente.
E os seus inimigos também desceriam às covas, as mais profundas covas, e ali no inferno eles iriam ficar uns olhando para os outros e iriam estar abismados pela sua derrota. É isso que está vindo ao mundo, é isso que está sobrevivendo ao mundo. Irmãos, tem tanta coisa que eu quero falar, tem tanta coisa que eu quero dizer, mas eu peço a Deus que dê entendimento nas palavras e harmonia para que eu não me perca. Nós sabemos, meus irmãos, nós sabemos que o mundo jaz no maligno. E nós sabemos o quanta coisa terrível está sendo feita por aí. Nós sabemos de bebês sendo violentados, mas realmente violentados sexualmente. Nós sabemos de crianças sendo raptadas e sacrificadas em altares satânicos, com punhal no peito. Nós sabemos, ó meus amados, dos prisioneiros de guerra. Nós sabemos de coisas terríveis, cruéis. Nós sabemos, desculpa da palavra, mas da prostituição da juventude no mundo, para não falar uma outra palavra. Nós sabemos da maldade, do egoísmo. Nós sabemos, né? Diz que ontem teve a marcha para Satanás na Avenida Paulista, mas não teve sucesso. Poucos foram os participantes. Nós sabemos mais ou menos do que o maligno está fazendo, mas a Bíblia fala que se o nosso olho nos leva a pecar, é melhor que nós retiremos o olho e joguemos ele fora. É melhor que o seu olho vá para o inferno do que você ir para o inferno com todo o seu corpo e o seu olho. Justo? A Bíblia diz, se sua mão te leva a pecar, corte-a, lance fora. É melhor entrar no reino do céu sem uma mão do que entrar no inferno com a mão e todo o corpo porque pecou. Meus irmãos, muitas notícias têm girado, através até de reportagens, a gente sabe, de muita violência, muita barbaridade que está sendo cometida. Mas a gente precisa saber ter maturidade, discernimento, limitação, até que ponto a gente vê certas coisas, ou até que ponto a gente dá ibope para certas coisas, ou até que ponto a gente até estuda sobre certas coisas. Eu uma vez, quando eu me converti, nós estamos falando aí de mais de 15 anos atrás, na igreja em que eu frequentei, tinha muito a promoção do Ministério de Batalha Espiritual. E eu, como eu sempre gostei muito no meu passado do mundo do ocultismo, eu fui uma das primeiras a ir atrás do Ministério de Batalha Espiritual. E uma das coisas ali que eles indicaram foram livros de testemunho de ex-satanistas. E eu li todos, a trilogia dos livros, Ele Veio para Libertar o Cativo, Filho do Fogo, eu li tudo, eu tenho esses livros ali guardados no Brasil, eu li tudo, li mesmo. Naquela época, eu creio que na minha vida, Deus me permitiu entender aquele assunto. Ele permitiu que eu conhecesse como que a coisa funciona por debaixo dos bastidores. Mas hoje, eu não iria de novo comprar um novo livro de um ex-satanista que acabou de sair e testemunha a vida dele, aquilo que ele fez e como que funciona. Mas eu não iria porque esses livros, eles contam muitos detalhes, eles descrevem cenas fortes, né? Algumas coisas que a gente não esquece, traumatizam o nosso coração e tal. E para que me serviria hoje ler um livro pesado desse? Para mim, Ana Paula, estou falando para mim. Hoje, para mim, aquilo que me interessa mais é ler a Bíblia. É ler a Bíblia, é ouvir o que Deus fala através da sua palavra, é aprender aquilo que Deus está ensinando, é prestar atenção nas profecias, nos sinais que estão se cumprindo, é dar valor ao que nós estamos vivendo agora. É isso que vale. Não adianta eu comprar um computador de última geração e querer instalar um Windows 7 ou Millennium, né? Aquelas versões aí de 10 anos atrás que nem consegue instalar. Hoje eu tenho que estar atualizada com um computador bom e com um programa atualizado no computador. A mesma coisa é o mundo espiritual. Não adianta eu estar hoje com o pé no arrebatamento, porque é o que está acontecendo a qualquer momento, né? A gente já está nesse espírito aí de convicção, lendo coisa que não me interessa mais.
Porque chegamos num ponto que a salvação ela está muito clara, o quanto ela é individual, está muito claro, está muito nítido. Vigie o que você tem para que você não perca a sua coroa. Aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Essa é a situação na qual nós nos encontramos. Então, eu perder tempo vendo certas notícias por aí no mundo, né, que descrevem, mostram cenas, mostram fotografias de certas coisas, mas ficar só nisso, ficar só olhando essas coisas, olhando e perdendo meu tempo, em vez de ouvir uma boa pregação, ler a Bíblia, fazer uma oração, é como se eu tivesse com um computador de última geração com um programa de 10 anos atrás. Então não tem sentido. Não tem sentido também a gente ver certas coisas, ver certos vídeos, ver certas fotos, ver certas matérias sensacionalistas. Isso só traz angústia, isso só traz aperto, isso só traz embaraço e desconforto no nosso coração. E isso tira do nosso foco a calma que a gente precisa ter nesse momento em buscar a Cristo, somente a Cristo e a santidade. Se você vê uma coisa muito pesada, é igual um filme de terror, meus irmãos, um filme de assassinato desses pesados, né? Se você vê um filme desse, você fica impressionado a semana inteira. Imagina agora se você vê o que está acontecendo. A gente sabe, a gente precisa ter uma noção do mundo no qual nós vivemos, mas a gente não pode estar o tempo todo olhando sensacionalismo, não. A gente tem que ter maturidade para discernir até que ponto eu vou permitir os meus olhos de verem certas coisas. Ontem, foi domingo, era 4 horas da tarde, estava passando ao vivo na televisão italiana, no jornal italiano, o Papa, dentro de uma sinagoga na cidade de Roma, reunido com rabinos judeus ali, os mais poderosos, os mais figurões de Roma, os judeus, né? Eu não sei a linhagem deles, mas eu sei que estava tudo reunido, falando de paz, falando de viver em amizade, falando de respeitar um limite do outro, e aquela carambola toda que a gente já conhece aí do ecumenismo. Então eu vi uns 3, 4 minutos, eu olhei por alto só para ter uma ideia daquilo que estava acontecendo e mudei de canal. Porque não me convinha estar ali presa assistindo 2 horas, porque esse cara umas 2 horas ali falando, o canal ficou exclusivo para essa bolota. E esse cara ali umas 2 horas só falando aquela ladainha, e subiu um rabino, descia outro, subiu um rabino, e o papa, e Eu falei, gente, isso me lembra Ezequiel, a prostituição dos tempos em que Israel se prostituía com outros povos, com outros deuses. Hoje eles não estão se prostituindo com Moloque, queimando os filhos deles no fogo, como eles fizeram na época dos reis, do rei acho que é Acás, mas eles estão se prostituindo com a grande prostituta, com a meretriz vestida de vermelho, de púrpura, que tem o cálice do sangue dos santos na mão. Aquela que produz a boca cheia de blasfêmias e blasfêmias e blasfêmias. Jesus, quando veio na terra, os judeus não o aceitaram, dizendo, você está blasfemando contra Deus, se dizendo ser o filho de Deus. E eles ficaram revoltados, você lê as histórias ali no Novo Testamento, do como que eles ficaram revoltados, até que crucificaram Jesus. Agora hoje, eles se colocam dentro de uma sinagoga, literalmente falando sinagoga, justo, e se prostituem com o Papa. A igreja católica é idólatra, satânica, maçônica, quer dizer, máxima em perversões. O Papa que se chama a própria boca de Deus na terra. O cara se diz ser a boca de Deus na terra, Vigarius Filis Dei, né? É a nomenclatura que dá o Papa, Vigarius Filis Dei, que significa, em palavras bem pobres, porque eu já não lembro mais a definição exata, mas Filii Dei, o Papa se diz Deus no mundo. É como se ele fosse o próprio Deus na terra. Ele tem poder para perdoar pecado. Ele tem poder para determinar um bando de bolota no mundo. E o judeu,
da sinagoga ali de Roma, aqueles homens que eu via no vídeo, os vestidos deles, a postura, eram líderes, eram lideranças muito importantes aí, né, de Israel, de geral, né, da sinagoga, se juntaram e se assentaram com essa prostituta chamada Papa. Então, meus irmãos, eu lembrei de Ezequiel. E a gente então vê essa palhaçada. Então, assim, eu bati o olho, eu entendi o discurso, desliguei, mudei de canal. Basta. Para que eu vou ficar fazendo os meus olhos verem, toda aquela bolota, toda aquela carambola? Não me interessa. Então, meus amados, por isso que eu estou pedindo aqui hoje para que a gente veja o Salmo 27. Anelo pela presença de Deus, porque é o que nós mais precisamos nesse momento. É a presença do Deus vivo nas nossas vidas. Davi diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Glória a Deus, meus irmãos. Se o Senhor não é a tua luz, e a luz, ela revela tudo que está escondido, tudo que está diante de você. Quer dizer, quando você tem luz, você não erra, você não tropeça, você não cai, você não bate com a cabeça em lugar nenhum. O Senhor é a nossa luz e por isso também Ele é a nossa salvação, única e exclusivamente falando. De quem terei medo? Nós vamos ter medo dos muçulmanos que estão espalhando como cavalo de Troia pelo mundo? Nós vamos ter medo dos fenômenos cataclísmicos que estão acontecendo no mundo afora? Nós vamos ter medo das reportagens sensacionalistas aí terríveis que eles pegam para dar audiência e o povo fica pipocando e vendo tudo e põe no Facebook, por exemplo? Nós vamos ter medo daqueles que estão conosco na nossa casa, nos atacando, nos provocando, nos ferindo? A quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. O Senhor é a fortaleza da tua vida, da minha vida, da nossa vida, meu irmão, minha irmã. Se Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente, de quem teremos medo? A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, porque tudo que não presta, tudo que é do mal, não vem só para te desviar. Não fique iludida achando que é só uma cosquinha no seu mundo espiritual. Mas cada seta de Satanás para a nossa vida, ainda que seja uma minúscula provocação, ela vem para te destruir. Um pecadinho, um pecadão, um pecado, qualquer coisa que vem para te destruir. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Porque é isso que está acontecendo. Meus amados, eu vou dizer uma coisa bem rapidinho. Tô tomando chá. Todos nós, praticamente sem exceção, todos nós, moramos com alguém que está sempre se levantando contra nós. Se você mora sozinho, provavelmente no seu emprego, no seu trabalho, você tem sempre alguém que de algum modo se levanta contra você. Ou então na sua escola, ou no seu ciclo de amigos, ou dentro da sua igreja, onde você for, vai ter sempre uma pedrinha de tropeço, pronta para te fazer cair. Amém? São opressores. Às vezes você vive com um parente que a vida dele é te provocar, te encher o saco, te ofender, te machucar, te ferir, te colocar como pé de chinelo, tratar você como uma cretina, como um cretino, como uma estúpida que não entende nada, que não sabe nada. Eu mesma, aqui onde eu moro, tenho uma pessoa que toda vez que ela está perto de mim, o modo dela me olhar é como se eu não valesse nada. É como se eu fosse a pessoa mais incompetente do mundo e ele me faz sentir assim. Eu me sinto assim, mas aí eu me lembro, peraí, não é por aí. Olha o que esse homem, o que essa pessoa está vivendo, está fazendo da vida dele, olha o que eu estou fazendo da minha vida. Olha o Deus que ele serve e olha o Deus que eu sirvo. Tem uma diferença, meus irmãos. Tem uma diferença em tudo isso. Então, é onde eu percebo, quando os meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem, significa
que todo ser humano que está fora da presença de Deus, que está fora do centro da vontade de Deus, que o coração não anela, não deseja a presença de Deus, essas pessoas, elas já têm tropeçado e caído, elas estão acumulando ira sobre a cabeça delas, mas elas estão brincando com fogo ao ponto de tropeçar e cair, não levantar mais, morrendo e indo para o inferno. Nós já vimos parentes e parentes, amigos conhecidos, amigos de conhecidos, pessoas que nós já sabemos quem são, caindo e não levantando mais. Artistas, atores, músicos, cantores, pessoas famosas, políticos, pessoas do nosso meio social. Quantos já morreram? E nós temos certeza que muitos morreram sem Cristo. Muitos. Tem pessoas dentro da nossa casa nos atacando todo dia, que a gente tem certeza que se acontecer um problema, um ataque fulminante do coração, um acidente, essa pessoa morrer de uma vez só, ela vai acordar no inferno, porque morreu em pecado. Sabe? É melhor esses que estão definhando num leito de morte aí, com uma doença terminal, um câncer, que de certo modo estão tendo tempo conscientemente para tentar rever a sua vida, uma vez que já foi decretado, você vai morrer, tem poucos dias de vida, e essa pessoa está tendo tempo de refletir no que ela fez, no que ela é, no que ela crê, porque ela já não pode mais acumular nada, ela já não pode mais ter sonho, ela já não pode mais trabalhar, ela só tem que esperar a morte, justo? Então é melhor esses, foi o caso do meu pai, que teve tempo de se arrepender, porque Deus permitiu do que esses que morrem fulminantemente. Amém? Então, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, é eles que tropeçam e caem. É por isso que Deus fala que nós não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. É por isso que Deus diz que a gente não pode reagir. Ele nos ensina a ser mansos e humildes, como a ovelha. Porque o destino de cada um está nas mãos do poderoso juiz, do Deus Todo-Poderoso. É Ele quem vai fazer o que vai fazer. Meu irmão, eu acredito que todo mundo aqui tem seu problema de sofrimento na vida. Cada um tem aqui, são tantas histórias. Mas uma coisa é verdade. Uma coisa é a Ana Paula, por exemplo, sofrer 37, 40, 60, 70, 90 anos com uma pessoa. Eu lembro quando eu era criança, meu pai era alcoólatra, meu pai aprontou de tudo que vocês imaginar. Eu com a minha mãe e minha irmã, a gente ia esconder no barracão do tio, no lote que a gente tinha, um lote todo escuro. Quando meu pai apontava lá na frente no portão, a gente já via que ele estava chegando tonto igual uma égua, né? Apesar que égua não fica tonta, mas só pra... Então, a gente saía correndo no frio, na chuva, no calor, não interessa. E a gente ia para trás do barracão da casa de um tio que a gente tinha e ficava ali. Eu lembro que eu ficava ali com medo das lagartixas, com medo de algum bicho, né? Com medo de alguma coisa me machucar ali, mas a gente ficava, minha irmãzinha, que é 5 anos menor do que eu, treminha de medo, igual vara verde. E a minha mãe, silêncio, calma, faz barulho não, peraí. Meu pai chegava, ligava o som no último volume, jogava as panelas tudo no chão, fazia uma bagunça, babujava tudo e passava 1 hora, passava meia hora. Tinha dia que em 10 minutos ele apagava, ele desmaiava em coma por causa do álcool. Tinha dia que ficava 1 hora e meia ali naquela murrinha, até 2 horas. E a gente cansado, com sono, com frio, ali escondida. Aí, vigiando, minha mãe vigiando, a porta da sala aberta. De repente, calmava, a gente percebia que ele já não caminhava mais e tal. Era onde a minha mãe falava, peraí, vocês ficam aqui que eu vou lá ver se tá tudo bem, pra gente entrar e dormir. E aí, meus irmãos, ela descia, né, no meio do lote, todo de terra e tudo. E ela passava ali, e aí ela olhava, às vezes ele estava deitado na cama dele, estribuchado de sono, desmaiado, em coma por causa do álcool, outras horas ele estava no chão mesmo. Era onde ela chamava a gente, e a gente ia deitar, ia dormir sem fazer barulho, para ele não acordar. Isso foram anos e anos e anos que a gente viveu isso. E eu lembro que naquela época eu falava, meu Deus, isso não vai acabar nunca mais, eu não aguento mais, não acaba, meus irmãos. Parecia que aqueles anos não iam terminar.
Mas olha que hoje eu tô aqui. Meu pai faleceu, morreu de câncer. Deus permitiu que ele sofresse igual um vegetal podre em cima de uma cama para ele se arrepender, e ele se arrependeu, pediu perdão para todo mundo e se reconciliou com Deus, e eu tenho certeza que ele está no céu. E os anos maus passaram. Aí a gente pensa, vou casar, vou ser feliz e blá blá blá, e blá blá blá, bolota daqui, bolota dali, né? Casei. E agora, né? Continuam os problemas, meus irmãos. Os problemas continuam. É claro que não na intensidade que eu tive como tive com meu pai. Mas quantos problemas eu tenho aqui onde eu moro também? Então isso tudo Deus me mostrou. Que esse mundo nós teremos opressões. Nesse mundo tereis aflições. Mas eu venci o mundo. Porque não é culpa minha. São seres humanos que estão caídos no pecado, na maldição, nos desejos das suas próprias carnes, nas suas concupiscências, nos seus caráteres ruins, muitas das vezes, nas suas falhas, no nível em que eles se encontram da vida, na falta de entendimento, na falta de sabedoria, na falta de conhecimento que eles vão aprontando. E nós, meus amados, nós vamos sofrendo as consequências do erro dos outros, da cabeça dura dos outros, do coração ruim de muitos. Mas a Bíblia fala que mais cedo ou mais tarde os nossos inimigos tropeçam e caem. Meus amados, muitas das vezes Deus tira das nossas vidas as pessoas. Muitos deles se convertem, outros não. Mas nós precisamos aprender a encarar com maturidade as aflições da vida. A gente pode até chorar. Quantas vezes eu aqui com os irmãos praticamente choro, desabafo. Hoje aconteceu isso, e choro, e desabafo, me arrebento aqui com todo mundo. Mas passa, meus irmãos. Passa um dia, passa algumas horas, passa talvez mais de um dia, acabou. Passei por cima, continuo, bola para frente. A gente tem que caminhar olhando para frente e pedir a Deus sabedoria para saber conviver com pessoas difíceis, porque às vezes a gente não pode nem sair fora delas completamente. Mas são as aflições da vida, porque primeiro ou depois vai chegar um momento que tudo vai passar. Mas a diferença é quando o resultado final do que tudo passou é aonde você vai se encontrar. Você vai se encontrar caído com seus inimigos, porque Deus permite que a gente viva no mundo para a gente crescer, para a gente amadurecer. A Bíblia toda nos ensina, você precisa aprender a perdoar, você precisa viver em paz, você precisa aprender a servir, você precisa ser humilde, você tem que ser manso de coração. A Bíblia inteira nos dá esses conselhos, não teria um motivo importante se não fosse. Está ali porque tem um motivo. Então Deus, Ele quer nos fazer amadurecer. Ele quer nos fazer ficar fortes. Ontem eu fiz meus meninos comer lentilha e folha de brócolis como se fosse couve, porque aqui não tem couve na Itália. Então eu faço a folha de brócolis como se fosse couve e fiz a salada. E nas primeiras vezes eles reclamaram. Hoje eles estão comendo. Tem dia que eu faço hambúrguer, tem dia que eu faço lasanha, mas tem dia que eu faço um prato de arroz com feijão pesado, com carne cozida, com não sei o que. E daí eles não gostam muito, dependendo da comida. Mas igual eu falo, hoje você precisa comer assim porque você precisa ficar forte, você precisa crescer. É assim que Deus também permite que nós vivamos nesse mundo. Às vezes a gente engole aquele feijão que a gente não gosta, aquela carne dura que a gente não gosta, o fígado de boi que a gente não suporta. Mas Deus, Ele permite para que nós cresçamos. Porque quando o Senhor, quando Ele é a nossa força, quando Ele é o nosso socorro bem presente, quando Ele é a fortaleza da nossa vida, a gente aprende a focar nele. A gente olha além dos nossos problemas, a gente olha além das nossas dificuldades, a gente olha além das nossas necessidades, a gente olha além das nossas fraquezas. E quanto mais, meu irmão e minha irmã, você olha para Deus, mais você cresce espiritualmente como pessoa. Você é um cidadão do céu, você já tem um passaporte carimbado para o céu. Mas a gente ainda precisa entrar na nave que nos portará em arrebatamento para o céu. E para entrar nessa, nós precisamos estar despertados, nós precisamos estar acordados. Ainda que um exército se acampe contra mim,
não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Glória a Deus, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. No dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Amados, presta atenção, Davi foi profeta também, hein? Davi foi profeta. Glória a Deus pela vida de Davi. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. Meus irmãos, por que Davi falaria que Deus ocultaria ele num pavilhão? Todo mundo aqui sabe o que é um pavilhão. Quando eu escuto a palavra pavilhão, me vem em mente aqueles hangares de aeroporto, aquelas garagens enormes, onde eles colocam aviões comerciais, jumbos, né? Aqueles aviões que transportam 300 pessoas de uma vez só. Tem lugares que eles põem mais de um daqueles aviões. É um pavilhão, né? Pavilhão é onde colocam muitas pessoas, onde colocam coisas muito grandes. Então, por que Deus colocaria um homenzinho pequenininho chamado Davi num pavilhão? Não era mais fácil ele falar que Deus o colocaria no seu quarto de repouso, num ambiente pequenininho, tipo um monolocal, um local que cabe um ser humano só? Mas por que Davi fala exatamente de pavilhão aqui? No dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Aí ele completa dizendo que é no recôndito do seu tabernáculo. Meus amados, o tabernáculo de Deus, ele não é na terra, ele é no céu, ele é na glória. Me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. A Bíblia diz que a nossa rocha é Jesus Cristo. A Bíblia fala que ele é a pedra angular. A Bíblia fala que Jesus é a rocha. Aí conta a parábola daquele que construiu sua casa na areia e aquele que construiu sua casa na rocha. Então, olha só, elevar-me-á sobre uma rocha. No arrebatamento, quem é que vai nos levar? O Espírito Santo. Ele vai nos levar ao céu. Mas aonde nós vamos estar? Nós vamos nos encontrar nos ares com a nossa rocha, que é Cristo. Então, elevar-nos-á sobre uma rocha, que é Jesus, porque é Ele quem sustenta os seus santos por causa do sacrifício da cruz. Se Jesus não tivesse morrido na cruz e derramado até a última gota do seu sangue, hoje Ele não poderia garantir para nós o sustento eterno. Ele não poderia nos sustentar sobre Ele, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas transgressões, todo o nosso pecado. É por isso que Davi fala que ele me elevar-se-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, porque a Bíblia diz que quando nós formos levados aos céus, conservados por um pouco de tempo, tem várias passagens bíblicas que falam isso. Uma delas é a parábola do trigo, do joio, que diz que o trigo será colocado nos celeiros e o joio será lançado ao fogo. O trigo é o povo santo do Senhor e a Bíblia diz que ele vai ser colocado nos celeiros. Tem uma outra passagem em Apocalipse, eu não lembro, que a Bíblia fala: subam para cá por um pouco de tempo. Amados, isso tudo é livramento de Deus no dia da grande tribulação. A noiva depois ela vai descer com Cristo. A Bíblia fala da visão do apóstolo João, que ele viu Cristo descendo num cavalo branco com uma veste salpicada de sangue, junto com ele um exército vestido de linho branco, que é o linho da justiça.
É o povo que vai subir, a igreja é a noiva. Então nós vamos ser acolhidos por um pouco de tempo no celeiro do Senhor. E depois de 7 anos, quando passar o período do dia da adversidade, como diz Davi no Salmo 27, nós vamos voltar com ele. E nós vamos ser glorificados. Olha só, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. Meus amados, o problema que nós temos é que muitas das vezes a gente foca muito no nosso problema pessoal. É meu pai, é meu marido, é minha irmã, é meu irmão, é minha esposa, é meu filho que está contra mim, é meu sogro, é minha sogra, é meu vizinho. A gente tem sempre uma pessoa ABC na nossa frente. Mas a realidade que nós vamos, como se diz, nós vamos acima dos inimigos que me cercam, nós vamos conseguir exaltar, nós vamos conseguir vencer os nossos inimigos, porque o inimigo maior que nós temos é o mundo que jaz no maligno, é o sistema. Porque se a educação fosse diversa, se o tratamento contra a injustiça fosse diferente, se a sociedade fosse uma sociedade disciplinada, educada, se a televisão ensinasse coisa boa desde cedo para as crianças, se nós como pais conseguíssemos ensinar o melhor para os nossos filhos, o melhor não é só o melhor que o dinheiro pode pagar, mas é o melhor do caráter do ser humano, se a vida fosse verdadeira, meus amados, a gente poderia estar mais tranquilo nesse mundo, porque haveria mais igualdade social, haveria mais justiça, haveria temor a Deus. Por que Deus proibiu o povo de Israel de se misturar com os outros povos? Porque o povo era santo e Deus era o Deus daquele povo e ele deu os estatutos para o povo viver e ele proibiu o povo de se misturar com outros porque ele sabia que o dia que o povo dele se misturasse com outros povos, eles iriam cair na idolatria, cair no pecado, nas perversões, e tá lá, você lê 2 Reis, você fica de boca aberta quando você lê as histórias, ok? Então, meus amados, é isso, os nossos maiores inimigos é o mundo. Tô eu aqui com 2 filhos, passando aperto todo dia com a televisão, meus filhos quando vai ver televisão, tem que ficar com o telecomando na mão para ficar mudando de canal de minuto em minuto. Chegamos num ponto que meus filhos quase que nem tá vendo televisão, eles ficam brincando, eu deixo pra lá. É melhor poupar eles de ver qualquer desenho animado, já que a gente está nesse ponto. É uma vida de aflição, é essa a vida que nós estamos vivendo. Esses também são os nossos inimigos. Por exemplo, minha mãe é católica, idólatra, orgulhosa, mas se o padre lá na igreja se convertesse, quebrasse aquela idolatria toda, jogasse fora a santaiada, começasse a pregar a Bíblia, ela iria escutar aquele padre. Ela iria escutar porque a única pessoa que ela dá ouvidos é o padre. Isso são todos os católicos, sabe? Se dentro do centro de macumba, a pessoa que está ali dentro, o pai de santo, o dono do centro da macumba, entendesse que aquilo ali é demônio, quebrasse tudo e começasse a pregar a Bíblia, começasse, quem sabe, a se comportar de modo decente, quem sabe ele iria conseguir trazer com ele várias pessoas, mas principalmente os pastores que estão pregando a prosperidade no mundo. Teve um que soltou outro dia aí na internet, um louco que tá rodando por aí, o da vez, a bola da vez, né? Dizendo, tem muitas igrejas hoje que estão pregando a salvação, estão pregando o reino de Deus, e estão falando que a prosperidade não vem de Deus, estão falando que esses que pregam a prosperidade estão errados. Mentira! Isso é apostasia! E não sei o que, começou a falar um bando de bolota lá, que eu fiquei, meu Deus, quer dizer que pregar o reino de Deus, pregar o reino de Deus, a salvação é heresia? Imagina se um homem desse que tem hoje milhares de seguidores já no Brasil começasse a pregar a verdade. Muitos teriam comichão no ouvido, muitos iam embora, mas quantos se salvariam? Quantos e quantos iriam entender a palavra de Deus? Convertei-vos, não é isso que a Bíblia fala todo tempo? Então olha só. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, e alegria, alegria, alegria. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Amados, clamar é muito mais do que pedir. Clamar é quase implorar por uma coisa, é um pedido carregado com muita emoção, carregado com muita vida, carregado com muita certeza. Então ele fala, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Aleluia, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Olha só,
ele clama, ele pede, ele clama a Deus que se compadeça dele e o responda. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Porque Davi, ele falando assim, ele está dizendo que o coração dele estava dizendo para ele que ele tinha que buscar o Senhor. Entendeu? Ao meu coração me ocorre, buscar a minha presença significa que o Espírito Santo estava convencendo ele que o único socorro dele era o Senhor. Então aí ele fala, pois então buscarei o Senhor. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. E ele é o nosso auxílio, meus irmãos. Se nós estamos aqui no patamar em que estamos com Deus, é porque ele tem sido o nosso auxílio. Ele tem sido o nosso conselho. Ele tem nos dado a verdade todos os dias. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Por quê? Porque seu pai e minha mãe me desampararam. Olha, porque se meu pai e minha mãe me desampararam, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Davi ele não pedia só para Deus o socorrer, o levar, o colocar na proteção, mas ele pedia também para que Deus o ensinasse o caminho que ele tinha que seguir, o caminho de Deus. Porque Davi sabe, se eu vou com Deus, se ele me resgata, eu vou chegar ali pecador, falho, caído, etc. Não, pobre, miserável que sou. Mas, a partir do momento que Deus me ensina o seu caminho, tudo muda. É assim que tem sido. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, de fé em fé. E é verdade. Talvez você que está aqui me ouvindo, se você olha para trás, você olha para você há 2, 3 anos atrás e olha hoje, você vai ver o quanto que você mudou de caráter, o quanto que Deus está fazendo a diferença na sua vida. E guia-me por vereda plana, porque os caminhos do Senhor são planos, meus amados. Os caminhos do Senhor não são tortuosos, são caminhos planos. A gente passa pelo vale da sombra e da morte, mas a gente vê a planura, né, dos caminhos do Senhor, porque Deus ele é aquilo que ele é. Quando a gente vem para os caminhos do Senhor, nos é ensinado as verdades de Deus. E é aquilo. Deus fala, eu sou o mesmo hoje, ontem, sempre. Deus não muda. Então isso é planura, é você saber com quem você está contando, pelo menos a princípio pela fé. Você tem uma noção de um Deus que promete salvação. Você tem noção de um Deus que promete descanso, de um Deus que te pede santidade, de um Deus que te pede arrependimento, de um Deus que pede que você não tenha um coração duro, de Deus te oferecendo sabedoria para que você cresça, porque é isso que ele faz com o seu povo. O seu povo, ele é transformado todos os dias. Ele é guiado por vereda plana, ele cresce. Aqueles que pertencem a Deus, eles crescem em maturidade, em intelectualidade espiritual. É assim que Deus trata. Aí ele fala, guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. E é verdade, o inimigo está sempre te espreitando, sempre te vigiando. Mas se você caminha por terreno plano, você consegue ver o seu objetivo final. Não me deixes à vontade dos meus adversários. Aqui ele está pedindo livramento. Pois contra mim se levantaram falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Davi realmente ele era rodeado de pessoas terríveis, ele era um rei, ele era muito invejado por outros, né? E ele fala, contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. E aí ele fala, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifica-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Davi, no finalzinho, ele deixa essa esperança, não para ele somente, mas para quem lesse o Salmo. Porque Davi, ele sabia o Deus com o qual ele podia contar. E aqui ele fala, eu creio. Depois de todas essas palavras e tantas demais que ele disse, ele fala, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Isso também é uma profecia.
Isso também é uma profecia. Davi, ele recebeu de Deus uma promessa de ser um rei eterno. A Bíblia fala que Davi, ele teria o descendente que traria a salvação, que é Jesus. E a Bíblia fala que Davi, ele iria voltar a ver a terra dos viventes. E aí você vê as promessas de Deus quando a nova Jerusalém descer dos céus. E ele, o próprio Deus, vier a habitar no meio dos homens. Davi vai estar ali para presenciar como nós estaremos. Nós vamos ver Deus governando o mundo. A Bíblia fala lá em Apocalipse, nos últimos capítulos, da glória futura de Sião. Oh, glória, a glória futura de Sião. E fala que Deus habitará no meio dos homens. Então, meus amados, Davi fala: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E aí ele dá só um alerta para nós. Ele fala: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Meus amados, esse espera pelo Senhor aqui, para mim, já que a gente pegou lá nos versículos 5, 4, né? Que parecia ser até uma profecia também sobre o arrebatamento, né? Onde ele fala que ele nos ocultará no seu pavilhão no dia da adversidade. E aqui você pega esse espera pelo Senhor e tem bom ânimo. Eu consigo visualizar como uma palavra de fé do Davi, quando ele diz para a igreja também: espera pelo Senhor, tem bom ânimo. É aquilo que hoje nós estamos vivendo. Meus irmãos, eu posso dizer para vocês que nós que cremos na volta de Jesus temos vivido com bom ânimo, fortificando a cada dia o nosso coração. E é por isso, meu querido, é por isso, minha querida, que eu peço em nome de Jesus a você que está aí me ouvindo: toma cuidado com as coisas que você está vendo. Toma cuidado com as notícias. Toma cuidado com a intensidade do tempo que você dispõe na frente do seu computador, da sua televisão ou no seu rádio, ouvindo as notícias. Você já sabe que a coisa é aquela. Então, procure ver só o único dispensável. É claro que a gente precisa ter uma noção do que está acontecendo ao nosso redor. É claro que se amanhã falar que estourou um terremoto não sei aonde, é normal que a gente olhe o jornal, que a gente procure saber qual foi a magnitude. Nós hoje somos expertos em terremoto, né? Coisa que até então a gente não era. Alguns anos atrás falou que era terremoto, falava de magnitude, a gente não entendia nada. Mas hoje a gente já sabe que um terremoto acima de 6 graus é um grande terremoto, né? Então assim, a gente vai, olha, tem aquele ali que violentava criança e tal, não, a gente ficou sabendo, mas para por ali. Não fica querendo aprofundar na desgraça dos outros, sabe, meus amados? Porque a palavra fala: tem bom ânimo. Meus irmãos, eu sei que os terroristas estão cortando cabecinha de criança nesse exato momento que eu estou falando aqui na Síria. Eu sei que nesse momento existem quartos ali naquelas cidades fortificadas dos muçulmanos, islamistas, extremistas, né, do ISIS, cheio de mulheres e crianças. Sei que nesse exato momento meninas de 4 anos, 5 anos estão vendo suas mães sendo violentadas, estão sendo violentadas também. A gente tem noção do sofrimento desse povo, mas eu sei que se eu for na internet começar a procurar vídeo, né, vídeo, for no Facebook, ficar vasculhando dali, eu vou ver tanta coisa, fotografia, coisa pesada. Meus amados, isso vai tirar o meu ânimo. Isso vai tirar o meu ânimo. Isso não vai entrar no meu coração com a necessidade de eu colocar interceder por esse povo, porque não aconteceu assim comigo. Mas isso vai só me trazer tristeza. Talvez vai me trazer pânico e pavor. E isso não vai me trazer bom ânimo. E eu vou estar tão longe do Senhor, sofrendo, chorando, não dormindo, traumatizada. Então, meus amados, a gente precisa saber o que está acontecendo, sim. A gente precisa bater o olho, mas isso não significa que eu, Ana Paula, a partir de agora, vou me colocar todos os dias 15, 20 minutos na frente de Facebook, que principalmente ali, que a gente vê tanta porcaria, procurando saber o sensacionalismo da vez, o que está acontecendo, quero aprender, quero entender a fundo. Por quê? Por que a marcha para Satanás não deu certo? Então eu vou começar a saber por quê, o que o organizador do evento falou, e o que ele critica, e o que ele está fazendo, e agora qual que é o próximo passo, o que eles estão fazendo, e ficar vasculhando, e ficando o dia inteiro por conta disso. Não, meus amados.
A gente não pode dar ibope para Satanás. A gente não pode promover Satanás nas nossas vidas em primeiro lugar. Mas a gente precisa ter bom ânimo e fortificar o nosso coração. Esperar, pois, pelo Senhor. Hoje, esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Ter bom ânimo. E ter bom ânimo é se alimentar na palavra de Deus. Ter bom ânimo é ouvir coisas que edificam o nosso coração para o reino de Cristo. Esse é o bom ânimo que a gente precisa ter. É ler a palavra de Deus, é ouvir boas pregações, sabe? Ontem eu estava ouvindo Lamartine Pozella com um vídeo que ele colocou, o Deus do que sobrou. E que pregação maravilhosa. Eu fui limpando a casa aqui domingo de manhã, preparando almoço, me organizando e ouvindo essa palavra. E meus irmãos, foi uma bênção. Foi uma bênção. Sabe, eu podia ter ficado vendo qualquer coisa na internet, eu podia ter posto para ouvir alguma notícia terrível, mas eu tenho limitado meu coração ao sofrimento. E eu prefiro, meus amados, muitas das vezes, em vez de ficar vasculhando tanta coisa ruim, até ouvindo coisa ruim que está por aí também, tem muita coisa pesada que está chegando, eu prefiro parar no meu cantinho ali de oração e orar. Eu vou orar pelas crianças, eu vou orar pelos jovens, eu vou orar por esses que estão sofrendo, por esses que estão em campos de concentração, eu vou orar. E aí o Espírito Santo, meus irmãos, é Ele que tira o clamor necessário por essas vidas. Vou orar por Israel, né? Porque é graças a eles que nós hoje temos o Cristo, sabe? Porque Deus permitiu que fosse assim, Ele desejou que fosse assim. Então, meus amados, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos fortificar o nosso coração, vamos enriquecer as nossas almas de bons sentimentos, da alegria, da paz que vem de conhecer Deus. É ali que a gente se alimenta, meus irmãos. Quando a gente está passando por provação, por problema e perseguição, é quando a gente para e vai ler a palavra de Deus, vai ouvir a palavra de Deus, vai crescer, vai ouvir uma pregação que realmente nos levanta o astral, como diz o povo. É assim, meus irmãos, que a gente fortifica o coração. Jesus sempre nos disse, ter bom ânimo, ter de bom ânimo, ter de bom ânimo. Jesus, ele é otimista. Ele sempre clamou à igreja que tivesse bom ânimo, porque nós estamos vendo muita maldade no mundo, mas a Bíblia fala, é mister que todas essas coisas aconteçam. Deus, por um motivo dele, que um dia nós vamos entender na eternidade, tem permitido que seja assim, que o mundo se desenrole nessa situação, que os demônios ajam, que as pessoas cruéis atuem. Deus está permitindo assim, Ele tem os motivos dele, mas Ele diz, tem bom ânimo, porque quanto mais a maldade aumenta, quanto mais a coisa explode, mais próximo está a nossa redenção, como foi com Sodoma e Gomorra. Quando chega a última gota do cálice da ira de Deus, porque Ele armazena a ira, Deus ele vai acumulando a maldade num cálice chamado cálice da ira de Deus. E quando esse cálice transborda, aí Deus vem e opera. Deus ele vem e julga, Deus ele vem e traz juízo, mas a Bíblia diz que ele restaura todas as coisas. A Bíblia deixou essa promessa que tudo será restaurado. Tudo será restaurado e aqueles que morreram em Cristo vão nascer de novo e vão ganhar um novo corpo glorificado, e nós que estivermos vivos, no abrir e piscar de olhos, nos encontraremos com eles nas nuvens ao encontro de Cristo. Meus irmãos, tenhamos a nossa esperança renovada no dia de hoje. Jesus está voltando. Vamos procurar edificar o nosso coração no Senhor, não nas coisas ruins do mundo. Satanás, ele é mestre em trazer trauma, ele é mestre em trazer desespero, ele é mestre em trazer agonia no coração do povo, porque é assim que ele precisa ter o mundo. O mundo precisa estar desesperado, fora de controle, com uma ilusão de se dizer paz, paz e segurança, porque aí vai vir sobrevirá repentina destruição. Mas nós que somos os santos de Deus, temos que pensar, Ana tem de bom ânimo, Maria tem de bom ânimo, Vanessa tem de bom ânimo, Daniel tem de bom ânimo, Ricardo tem de bom ânimo, Carla, Cássia tem de bom ânimo, todos nós
Todos nós tenhamos bom ânimo. Luana, tem de bom ânimo, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa rocha. Washington, tem de bom ânimo. Oh, aleluia, aleluia. Bruna, tem de bom ânimo você também. Cada um de nós, meus irmãos. Felipe, tem de bom ânimo. Aos Filipes aí, aos Ricardos, aos Washingtons, às Marias, às Vanessas, às Leilas, às Anas, Ana Paulas. Oh, meus irmãos, as Carlas, as Cássias, as Mabis, a todos nós, tenhamos bom ânimo. Porque o Senhor é a nossa força, Simone. O Senhor é a nossa força, Radassa. O Senhor é a nossa força, meus irmãos, Antônio, Pedro, Paulo. São tantos nomes daqueles que são de Deus. Nós somos tantos. Nós somos tantos, Aline. Nós somos tantos, 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 meus irmãos, que só Deus é que sabe. Só Deus é que sabe. David, nós somos tantos nas mãos do Senhor. Nós somos pérolas preciosas na mão do Senhor. Por isso ele diz, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, Amélia, Neiva, tem de bom ânimo, a cada dia, Rosane, tem de bom ânimo, minha amada, meus amados, meus queridos, tenhamos bons ânimos. Débora, tem de bom ânimo a cada dia da tua vida, tem de bom ânimo, amados. Oh, aleluia, o Senhor Deus é conosco, o Senhor Deus é conosco. Oh, aleluia, Indira, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, Cláudia. Tenhamos bom ânimo, meus irmãos. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltarás. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Amados, amadas, queridos, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, Laerte. Tem de bom ânimo em nome de Jesus Cristo a cada um. Que o Senhor possa realmente encher a vida de cada um de nós todos de muita força, de muita esperança, de muito bom ânimo. Que o Senhor possa realmente levantar as nossas cabeças a todas as manhãs enquanto nós estivermos nessa terra. Que o Senhor possa ser a nossa força, a nossa esperança, a nossa motivação de vida. Que o Senhor Jesus seja louvado na vida de cada um de nós. Amém, amém e amém.